Atenção para o top de 3 segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô, interatividade e dinamismo na sua rádio, com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. Boa noite, Ekalé, Aburuboe, Bubu, Sorowopé, Mojuba, Macoyu, Saravá, com todos que estão escutando a Rádio Ifá Brasil. Meu Fadaió, um programa justo especial com Babalaô e Fademia Fermilá, me dando aqui uma contribuição, porque ontem não foi feito o programa e hoje eu chamei. E o tema hoje, a todos que estão aqui nos escutando, é sobre Ifá, a vida longa, a prosperidade, tranquilidade, honestidade, disciplina, a sensatez. São vários tipos de adjetivos que podemos colocar aqui, substantivos, adjetivos que pode ser dito aqui, que vamos chegar a uma causa própria com um só objetivo, que é o equilíbrio, e é isso que eu quero, e junto com o Babalaô e Fademia, transmitir a vocês. Então, pessoal, quer participar, é a radiofabrasil.com.br, tem o nosso chat, coloque o seu nome, a sua foto e tudo mais. Também tem nosso Facebook, que é o facebook.com/radiofabrasil, que ficamos ali online, conversamos com as pessoas. Também tem aqui facebook.com/radiofabrasil.oficial. E depois de assim tantos problemas que eu tive aqui de internet, e aí resolvi, falei com a Anatel resolveu. Depois mudou o IP da rádio, que aí ninguém vai entender o que eu tô falando. Aí eu tive que zerar tudo a rádio, começar tudo de novo. Então ainda tem muita coisa para arrumar. E o que eu quero aqui com as pessoas é passar um pouquinho mais de tranquilidade, porque eu tô vendo muitas pessoas na internet, principalmente voltando, né? Parece que, né, Babalaô e Fademia, as coisas ficam mais calmas. Daqui a pouco eu vejo as pessoas se explodindo aí. Muita barbaridade que a gente está vendo aí, não só na internet, na rua também. E quero passar um pouquinho da palavra de Ifá, porque o Ifá mesmo em si, um dos sentidos desse programa de falar de vida longa, prosperidade, paciência, humildade, esperança, disciplina, é justamente porque o Ifá, a gente não cansa de falar nas suas declarações que a gente tem todas as respostas na mão, e tem ainda pessoas que querem distorcer ainda as respostas, então fica difícil. Então tá eu, Babalaô e Fademia, aqui para pastorar. Primeiramente, Babalaô e Fademia, segundo, né? Babalaô e Fademia, obrigado pela participação. Espero que o programa seja muito bom hoje, sobre conduta, né? Eu não falo de conduta somente do sacerdote, conduta do ser humano em geral, né? Porque ele não vai falar só do sacerdote. O sacerdote sabe das condutas que ele deve seguir. Também, nem sempre é culpa do sacerdote, nem sempre é culpa do ser humano. Depende de como, o ponto de vista de cada um, né? Abortou. Valeu. Burubaê, a todos os seguidores de Ifá, a todos aqueles que estão ouvindo a rádio, aqueles que não estão escutando, depois vão estar vendo a gravação. Sim. E que dentro desse propósito que nós temos, a maior intenção é fazer com que todos os seguidores tenham um bom seguimento dentro dos valores que compõem a vida dele. Primeiramente, gostaria de falar a respeito do porquê da procura religiosa. A procura religiosa, ela sempre foi o tipo de uma situação de salvação.
Existem vários tipos de procura religiosa. Tem aqueles que chegam na religião através do seu berço familiar. Aqueles que já nascem dentro de Ifá, que já nascem dentro do Leste Orixá, e aqueles que nascem em outras vertentes de outras religiões. Tem aqueles que migram para a religião afrodescendente, né? Para a cultura iorubá, e que vem em busca de alguns fatores a ser resolvidos na sua vida. Até aí, parabéns, sejam todos sempre bem-vindos. Mas, na realidade, tudo aquilo que compreende uma religião, ela terá que ter normas e regras a ser seguidos. E o valor do alinhamento, ele é sempre essencial para tudo que nós formos fazer na vida. Que isso vai formar um conjunto que vai fazer com que a sua vida vá avante. O problema da migração dentro da cultura iorubá do povo ocidental é que ele vai descobrir que, na realidade, ele nasce com uma certa predestinação. Isso, em primeiro lugar, onde nós podemos ver que dentro da cultura iorubá, determinados problemas que podem surgir na vida, ele já é sanado pelo Babalaô, já no Icomojadê, no Essentaê, assim que a criança nasce, no 7º e no 9º dia, para menino e menina, e que vai descobrir realmente se ele veio com o tipo que ele veio, o ori dele. Se ele veio com o tipo do Cadará, que pode ser qualificado como um mau destino, certo? E o amor, que pode ser o bom destino dele. E que o alinhamento dele possa ser de uma maneira benéfica. E já começa, já dentro do Essentaê, todas as atitudes que o Babalaô e a família em conjunto vão fazer em referência a essa criança. Inclusive, às vezes por necessidade, até iniciada em Ifá. E esse valor desse alinhamento vai fazer com que ele vai ser criado dentro da cultura de origem da Terra Máter. E isso é diferente do que ocorre dentro da diáspora, no nosso caso, o Brasil, e que é onde hoje ainda está chegando essa parte inicial do Essentaê, que é feita por Babalaôs, né? E essa realidade faz com que o filho novo naquela família, saber se ele trouxe bons ou maus preságios, de que maneira que ele chegou, a razão do porquê, a vinda, a ancestralidade dele e todo um segmento que vai incluir, inclusive, a formação do seu caráter. Nós, aqui no Brasil, já pegamos a situação andando, porque já migramos para a religião da cultura iorubá, já assim adultos, às vezes, a maioria adulto. Hoje que as nossas crianças, filhos dos que já estão integrados dentro de Ifá, dentro de Leste Orixá, é que são mais cedo introduzidos a essa cultura. E eles conseguem adaptar melhor do que os seus próprios pais, porque eles estão pegando a situação no início de vida. E esse fator é um fator muito bom, porque o adulto, quando ele chega, ele vai ter resistência contra si próprio. E a criança não. Ela é criada dentro daquilo que você propõe a ela. São fatores que faz com que a integração seja maior. Aqueles que vão iniciar, que estão chegando dentro de Ifá, venha com o coração aberto, venha com a fé, não que Ifá vai te dar tudo para você. Ifá não vai te dar tudo para você, porque você terá que ter a sua autoconquista. E a autoconquista vai depender de alinhamento, de senso da responsabilidade e de querer mudar, de querer ser, de querer ter um alinhamento e uma escolha e o alivambite que vai fazer com que você possa estar integrado dentro de todos os boboirê que a vida pode te fornecer. Porque o teu ori vai estar com o áurea totalmente aberto e livre e protegido em evolução. Isso é muito importante
se nós observarmos, como já falamos em outros programas, todos os elementos, todas as fases, tudo o que compõe o Ori. E todas aquelas fases que compõem o Ori, eles têm que ser muito bem, assim, explicado, muito bem orientado, muito bem seguido, muito bem cultuado. E a pessoa, o iniciado, o que vem a Ifá, fazer uma autorreflexão de tudo aquilo que ele possa fazer dentro da sua própria vida, em seu próprio louvor, em si, a seu próprio benefício, do seu semelhante e da sua sociedade que convive. Quando ele cai dentro dessa realidade, ele vai começar a entrar para o sistema Ire, não para o sistema Ire. Alô? Não, tá tudo normal. Tá tudo normal? Tudo Sim. bem. E esse valor dele estar dentro do sistema Ire é que vai desencadear as coisas boas na vida dele, porque ele é uma pessoa que é ouvinte de Orunmilá, escuta de Ifá também, né? Ifá Orunmilá, que escuta a palavra do grande mestre e que faz com que ele possa ter um alinhamento de si próprio. Ele saber realmente aonde ele tem que melhorar. Tem um ditado que eu uso muito, e esse ditado eu vou dizer online. Né? Sim, por favor. Todos aqueles que não gostam de lápida, boa pedra não é. E se ele chegou na Terra com um cadará ruim, com a situação de personalidade mal formada, e que já em idade adulta ele migra para a cultura iorubá, o melhor que ele possa se fazer é, antes de mais nada, ele se espelhar no que ele pensa, no que ele faz, e saber realmente se é bom para ele. Não é porque às vezes é bom para ele que tem que ser bom para todo mundo. Não é às vezes porque é bom para aquele ser humano que possa ser bom para nós. Então, a integridade da interligação do que faz um ser humano e do que faz o outro vai ser realmente o ponto do equilíbrio de cada um. Porque atitudes e ações é o que mais pesa dentro do alinhamento em Fá. O ser obediente, o ser a pessoa que faz com que a palavra que entrou pelo seu ouvido faz sentido, que você possa ter realmente a conduta necessária para aquilo. Para ser obediente e saber que aquilo que foi proibido, que é o seu ó, ele seja realmente tabu e não quebrá-lo. Aquilo que faz com que as pessoas sofram, não use, porque as pessoas vão sofrer e vai desencadear um ajogam para você. E isso faz com que a gente tenha, dentro do sistema familiar, que é o alicerce, que é a base da vida e da família, possa ter mais união. No sistema profissional, onde o bom entendimento terá que ter, no mínimo, a realidade de colaboração, de paz e de tranquilidade ambiental, profissional, para que tudo possa prosseguir. Na parte espiritual, que todo iniciado ele possa respeitar o seu sacerdote, ser bom ouvinte das palavras do seu sacerdote e saber realmente que ele procurou, dentro daquele sacerdote, todo o valor que ele possa expressar, que ele possa lhe explicar, que ele possa lhe ensinar. Saiba como chegar, saiba como tirar, como aproveitar tudo aquilo que o sacerdote já caminhou, para que ele possa ter bons frutos e usufruir de plena sabedoria. Porque tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós observamos, nós teremos que ter a compenetração de saber se vai estar muito bem com você, se você vai estar bem alinhado e se você vai chegar em Ifá no propósito da realidade de ser um bom seguidor. A palavra para você, Fadaia. Então, o senhor já deu um pontapé muito grande, né? A respeito de... Não, nada disso. Não, é que eu quis começar, babá. Eu quis começar assim. Dentro da Terra Máter, começa no nascimento. E nós não, aqui na diáspora, nós já pega assim, que nem fala, o bonde andando, né? Sim. Que a gente já chega adulto dentro da cultura. E aonde fica mais difícil a aceitação, o ter que mudar.
porque coisas que para eles era muito natural, era muito tranquilo na vida. E quando chega dentro da cultura iorubá, encontra resistência sobre aquilo. Quando chega a escutar a palavra de Ifá, vai fazer com que ele auto se descubra a sua realidade. Então, simplesmente, a minha intenção desse diálogo que falei agora há pouco sobre esse assunto é que as pessoas chegam consciente e proposta realmente, certo, a ter uma certa união com Ifá, porque Ifá é a codificação genética do mundo e a nossa que pertencemos a esse mundo também. Sim. E que Ifá é criado por Olodumare. Tudo que está lá é como Olodumare queria. Exatamente. E que foi, porque existe uma certa confusão entre Ifá e Orumilá. Orumilá, ele foi o grande profeta, ele foi o grande aliado de Olodumare e que Olodumare confiou para ele o sistema de Ifá porque ele tinha a capacidade mental de guardar todos os mistérios. E então ele passou a ser, já depois, com a Kodá e a Sedá, ele passou a ser aquilo que seria propagado Ifá no mundo. Isso é muito importante, saber o porquê da história e como se começa. E o que é Ifá? Se você parar para analisar todo o complexo dos 256 Odu, com tudo que ele tem dentro dos seus Itã, com tudo que ele tem nos seus Essi e tal, ele vai fazer com que seja exposto à vontade de Deus. Para perceber, para observar que realmente ele fala de condutas e ele fala de comportamento. Várias vezes, em vários versos. 90% de Ifá ele fala de conduta e comportamento. E isso é muito difícil do ser humano ter a capacidade de se modificar assim do dia para a noite. Com todas as recaídas que ele possa ter. Com todo o fator que possa levar ele à não aceitação. Então, exato. Isso que o nosso trabalho, Baba Fadaió, não é pastorar. O nosso trabalho, realmente, é introduzir dentro do sistema pessoas conscientes da nossa religião. Isso é o mais importante. É o que eu, dentro do Ebeifá, aqui em casa, aqui dentro do nosso axé, eu tento passar sempre para todos que chegam perto de mim, para todos aqueles que vão consultar, que não venha como o toque da varinha mágica, que tudo vai resolver na tua vida. Exatamente. Não é assim. Ifá não é a varinha mágica do mundo. Ela é uma ferramenta principalmente para que você seja um ser humano melhor. A palavra para você, Babá. Então, já puxando sobre isso que o senhor falou, que todo mundo coloca e fica expondo e tudo mais, que é o homem que muda a religião e a religião não faz o homem. Que a religião vai mudar o homem. Não. É o homem que está mudando a religião. A gente fica no meio contratempo quanto a isso. Esperando que a gente tenha uma atitude boa, e sempre espera que a gente tenha as atitudes melhores, né? Principalmente a honestidade, que quase todos os versos falam. A gente falar aqui de Kafum, que é o Odu menor de Fá, que fala de conduta, fala como é que o sacerdote deve se comportar e tudo mais, vai ser meio duradouro. Mas o que está difícil a gente falar, se for falar de religião, se for falar de cultura, é justamente propagar o que a gente tem como pensar, de como agir para não ofender outras pessoas. Porque hoje as pessoas estão se sentindo muito ofendidas. As pessoas estão trocando palavras de outras, achando que você fala um negócio, a pessoa escuta outro. Tem um verso saiu essa semana aqui de uma consulta. Eu vou lembrar o Odu. O verso fala: o que você escuta e a sua cabeça não entender que você está escutando, a história vira outra, vira o reverso. Então, a orelha também, que a gente ia falar de parte do corpo, né, Babolo Fadiamin? A orelha tem um papel fundamental para trabalhar também com Ori. Às vezes você não entende, você quer entender o Ifá, às vezes você quer fazer algo contrário. Aí eu falo, é você quem quer fazer, não é o Ifá que está falando para você fazer.
Então, essas pessoas me ligando falando, não, mas é complexo, que não sei o quê. A gente já tá, né, entre aspas, macaco velhos, ou tá mais tempo que eu. Mas é mais fácil entender no dia a dia. Olha, primeira coisa, eu falo para as pessoas aqui direto na rádio, não tenha pressa para resolver. Não tenha pressa. Para que eu vou melhorar de vida? Porque me falaram que eu deveria iniciar em tal orixá, que eu deveria fazer tal coisa, que eu tenho que fazer tal orixá, porque esse tal orixá vai me ajudar. Como você falou, não tem varinha mágica. É difícil isso. Difícil. O pessoal está acostumado, por exemplo, a gente tem uma cultura onde tem a Umbanda, o Candomblé que está há mais tempo, né? O Ifá já ficou aqui, já veio na nossa história, mas morreu, né? Morreu o Ifá dos Babalaô lá de Bahia, né? Bahia, a gente teve Babalaô aqui no Brasil, pô. O pessoal todo. Então, a gente teve Babalaô, mas aí o pessoal conhece por história. Por que morreu isso? Por que acabou isso? É porque um dos fatos também cultura, patrimônio material, não tem jeito. Eu posso montar a escola de Fá aqui, o senhor pode dar palestra aí, falar um monte de coisa, ficar 20 anos falando, e a geração renova, e as pessoas acabam sem entender. Porque também não basta a gente ficar falando, sem que a pessoa, né, não tem interesse. Um dos principais motivos é isso, não tem interesse, não quer escutar, não quer entender. Tem um babalorixá que falou comigo no Candomblé e falou assim: o pessoal gosta de dançar, vestir a roupa de orixá e tudo mais. Eu fiquei olhando para ele, né? O pessoal gosta disso, de festa, o pessoal não quer estudar, o pessoal não quer que eu falo sempre, aperfeiçoar. Né? Aqui em casa, não lhe cortando, aqui em casa eu sempre falo para os meus filhos: estudem, saibam da realidade de Ifá, saibam da realidade por que vocês estão dentro do axé, do Lécio Orixá, do axé Vodum. Tenha a concepção da razão dentro de vocês, né? Não adianta eu só estar falando e vocês querer seguir um curso diferente de uma realidade que eu estou nela há tanto tempo. Se você tiver dentro de você a realidade do que é mesmo o seu valor espiritual e do que você precisa, você terá um segmento muito bom com o orixá também. Porque o orixá, ele é uma ferramenta que vai servir de apoio para você. Mas isso tem que ser muito bem alinhado dentro de Ifá. É por isso que aqui ninguém mais é iniciado com Adoné se não fizer Ifá primeiro. Porque se nós não souber o caminho daquele Odu, vai ficar um pouco mais difícil de caminhar com o orixá com ele. Se nós não tiver dentro de si a certeza como que ele chegou na Terra, como é que nós podemos dar prosseguimento para poder ajudá-lo? Quer dizer que quando Ifá parou, se perdeu no Brasil o culto de Ifá, certo? As Iá, as Doné, que tomaram a frente das casas matriarcal, foram para o Mério de Logum. Exato. E tiveram isso como uma ferramenta para dar prosseguimento a Lécio Orixá. Você está entendendo? É porque também mas com todo respeito a toda a Iá, dos nossos antepassados, as presentes, todo respeito a esse culto matriarcal que existe em Salvador, que existe no Rio, que existe em São Paulo, e patriarcal hoje em dia, porque eles já asseguraram o culto afrodescendente no Brasil. Exatamente. E veja bem, não é contra nenhum Lécio Orixá. E falando não assim, é contra nada. Ifá só é a razão do ser e existir. Só isso, nada mais que isso. E falando assim, sabe que todo mundo sabe que o estudo para ser Babalaô e Anifá, até Babalorixá, demora bastante. Como naquele tempo, onde já tinha escravidão e tudo mais, como é que eles iam estudar para se tornar grandes sacerdotes e dar continuidade? Era difícil. Porque era cultivado em família. Vinha passado verbalmente, oralmente, certo? Era passado escondido, diretamente, vivia dentro do axé. As crianças viviam dentro do axé.
Eram diferentes a situação, os tempos eram outros, as atitudes eram outras, e as etnias se completavam. Sim. Pode ter certeza disso. E você pode ver que os primeiros brancos a chegarem dentro do culto afrodescendente no Brasil não faz tanto tempo assim. Não. Porque eles tinham uma etnia mais reservada. A etnia deles era preservada. Uhum. Quer dizer que a expansão da criação, certo, dos seres humanos em si, de todos os habitantes da Terra, se fez por direito. Porque assim, todos as matriarcais da época entenderam que as portas podiam ser abertas para o branco também. Porque também havia, na época, uma certa resistência quanto a isso. Com certeza, bastante. Porque elas sabiam, elas eram conhecedoras que eram de costumes diferentes, que realmente ia ter que ter uma grande adaptação ao sistema. Elas tinham razão, porque elas temiam que houvesse um confronto, certo? No alinhamento de duas culturas. Elas sabiam realmente o que estavam fazendo e por que resistiam. Não destratavam, simplesmente resistiam. Até que foi e que houve a introdução de todos os povos, de todas as raças, dentro do culto do Leste Orixá. E isso é muito bom, porque se propagou no mundo, se propagou na América em si. Esse fator é o fator da explicação, é o fator da comunhão. Porque o fator comungar é aquilo que você participa diretamente. Isso é comungar. Entendeu? Que no nosso segmento faz com que você comungue todo dia com o seu próprio eu, com a sua própria origem, com a fonte da criação. Porque é louvável que diariamente a gente louva primeiramente Ori. Por quê? Porque ele é oriundo da fonte da criação. Ele é a fagulha do Criador. É por isso que nós somos inteligentes. E quando o Ori, com todos os seus complementos que existem dentro dele, ele tem um fator totalmente diferenciado, cabe logo cedo tratar dele. É diferente de hoje em dia, que nós, dentro de uma cultura ocidental, não obedecemos todas as etapas e todas as fases que possa determinar a vida. Exato. É isso aí que a gente tem que lutar para que a gente possa ter mais agregados dentro do fator de ser consciente a introduzir o recém-chegado ao culto afrodescendente de uma maneira mais óbvia, de uma maneira melhor, não iludido em querer saber e que vai ter tudo o que quer. Não vai, ele vai ter sim, ele vai ter todas as conquistas da vida quando ele tiver um alinhamento ótimo dentro do eu dele, certo? E que ele vai saber que não vai desencadear força negativa nenhuma em cima dele. Exatamente. Porque ele é protegido com o seu próprio áurea, porque ele está fortalecido pela força que rege ele, que é o seu Ori, Orixá Ori, o maior de todos os orixás. Que o Lodomário ficou tão feliz de ver a protomatéria, ou seja, a matéria do ser humano pronta por Obatalá, que ele deu Ori para ser o nosso protetor, para ser o nosso guia, para saber realmente tudo que fosse predestinado e saber escolher também no Orum tudo aquilo que fosse que cumprir do destino de cada um. O Lodomário escolheu o próprio Ori dele. Porque tem coisas que não podem mudar, porque é parte do destino escolhido. Então pode se amenizar. E que dentro do culto Mater, o Babalaô tem mais possibilidade de dirigir Ebó para que possa mudar alguma coisa nesse sistema do Cadará dele. Entendeu? Sim. É que eu falei junto com o senhor aqui que tem verso aqui antigo que fala que o próprio Olodumare, quando ele viu o Ori, viu essa matéria-prima tão linda, né? Ele falou, opa, vou consultar Ifá e vou pegar esse para mim. Aí o Olodumare tem o próprio destino dele. É isso daí. O próprio taçar dele. Então, é isso daí. Mas não lhe jogando confete, nem lhe elogiando demais. Eu sei que você é um estudioso, que você é pesquisador. Eu sei que você quer viver a sua realidade dentro de Ifá, como eu quero viver a minha dentro de Ifá, em prol do nosso próximo, em prol do nosso povo. Essa é a verdade. E em prol de todos aqueles que chegam a nós.
Um sacerdote jamais oferece consulta para ninguém. Ele Sim. sempre é procurado, porque o próprio Ifá, Exu, faz com que tudo chegue a ele. Exatamente. Mas com todas as pessoas que estão marcadas no Orum, para acontecer aqui no Aê, que ele possa pôr a mão e cuidar. Que ele possa intervir perante ao sistema da vida daquela pessoa. Porque quando se desencadeia uma consulta, quando se realiza um Dafá, e você vai entrar na vida da pessoa. Você vai querer levantar a vida da pessoa e saber aonde é que você pode ajudá-lo a se alinhar. Exatamente. E isso aí é a parte mais difícil do sacerdote. É onde as pessoas têm dentro dela a confiança em estar perto de você. Onde as pessoas têm dentro dela o prazer de conversar com o sacerdote e estar junto com ele e saber realmente a bagagem que ele tem, que ele possa, pelo menos, se instruir um pouco mais. Não é catar, não. É se instruir, absorver aquilo. Essa palavra catar já manda se catar também. Ele é pejorativo. Ele é pejorativo. Eu vou catar o que ele tem, sabedoria. Ninguém cata nada a nós, sabe por quê? Pelo seguinte, porque nós sabemos que nós temos que deixar aqui na Terra. Porque a sabedoria que você não divulga, ela cai no esquecimento. Uhum. Essa é a verdade. A sabedoria que você não fala, ela vai se desfazer dentro de você. Porque é contra o sistema de Ifá você guardar o que você sabe para você. Uhum. Mas também é muito de bom senso ser preservado para quem ensina, para de repente ele não fazer mau uso. Exatamente. Tem Por esse exemplo, valor também, né? É o que aparece para mim. E todo sacerdote, ele sabe quem é que está predestinado a ter novos caminhos dentro do sacerdócio. Exatamente, falou tudo. Ele sabe. Ele não divulga entre todos, mas ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é que ele possa caminhar, quem é que está mais predisposto, quem é que quer aprender de verdade. Uhum. Porque o aprender faz parte da inteligência também. Sim. Eu acho assim, o aprender, o querer aprender, faz parte da inteligência. Porque tem pessoas que não querem aprender. Não adianta. Não adianta você forçar, não adianta você ter site fechado para estudar, não adianta nada. Ele não quer. E quando ele não quer, você tem que deixar ele ser o seu seguidor com todo o carinho que tem por todos. Uhum. Mas você sabe que ele não gosta de se aprofundar e que ele vai caminhar no seu passo para que você possa dirigi-lo. A missão está marcada assim. Você está entendendo? Com certeza. A missão está marcada dessa maneira para que ele possa realmente, certo? E você fazer a sua parte e ele a dele. E chegar em comum acordo até de volta ao Orum. Que assim, vem pessoas me procurar para ensinar e assim, eu não conheço a pessoa. Aí trata-se de honestidade, que é uma das coisas que a gente já falou e tudo mais. Bem lembrado. Babá, vamos começar a decifrar agora o porquê do programa. Você começou pela honestidade. Sim. Vamos falar um pouco de honestidade. Pronto. Vou dar um exemplo assim, porque eu já passei muito por isso. Eu já fui uma pessoa que procurou bastante de outras pessoas fora da minha família conhecimento. Então a pessoa veio e pediu uma medicina para passar para a pessoa. Vem Fadael falar de medicina de novo. Então, eu ia falar medicina de Ifá, que o cara tinha um problema. Aí eu não conheço a pessoa. Aí falou, prazer, eu sou filho de tal pessoa. Eu falei, honestamente, você vai ter que falar com o seu sacerdote, porque você tem um sacerdote. Então eu não posso passar por cima do seu sacerdote para te ensinar. Então o que você tem que fazer é fale com ele para ver se eu posso te ensinar. Se ele deixar eu te ensinar, eu ensino. Se ele não falar nada, então ficou assim a conversa. Por que eu falo isso? Porque o Orumilá ensinava, mas ele via aqueles que poderiam ensinar. Então, como a gente está hoje tem internet, o Orumilá não tinha internet, o Sorocá não tinha. Então, como é que eu vou ensinar uma pessoa do outro lado, a gente não conhece. Então, mas não lhe cortando, sim. Que nós estamos bem bate-papo mesmo, né? Sim. O Orumilá, ele não tinha internet, você falou uma coisa interessante, mas ele tinha o disco rígido natural, entendeu? Exato. Que o próprio Olodumare incutiu no seu Ori. O disco rígido.
Não falhava, né? É o disco rígido natural. Tava tudo gravado lá. Tem coisas que eu vi em versos que Oromilá não, ele fazia, mas não sabia do que se tratava. O Lodomar falava, faz isso aí e deixa guardado aí. Deixa aí que você vai precisar. Aí era o Exu que ensinava pra ele, ó, isso aqui é pra isso. Era o acordai dele, né? Então, Exu é o grande amigo, mas o grande companheiro dele, entendeu? Era o acordai dele. Tinha até um certo respeito demais por ele, né? Que um não vivia sem o outro. Estavam sempre juntos em todos os problemas, em todas as sequências, em tudo aquilo que o Urumilá também queria. Ele sempre se predispunha a estar junto, ser companheiro, né? E a gente tem na vida da gente muitos Exu também, que acompanha a gente, assim, estou falando os bara, né? Que faz o tipo de papel de bara, que está sempre junto, acompanhando, alertando, estando, para que a gente possa ser, dentro do nosso querer, saber a razão da religião. Isso é muito importante. Você mexeu num assunto muito bom. Vamos dar então uma rápida pausa aqui para tomar uma aguinha. Vamos lá. E daqui a pouquinho a gente volta. Depois de terminar a musiquinha, daqui a pouquinho a gente volta, tá ok? Tá ok. Então, pessoal, espera aí. Quem tiver pergunta, facebook.com/radiofabrasil ou facebook.com/radiofabrasil.oficial. O pessoal fala no reservado lá comigo ou dentro da radiofabrasil.com.br no site, ok? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Fá Brasil voltando ao vivo. São 21h42, horário de Brasília. Programa hoje Papo de Aô especial, junto com Babalô e Fademir Ferro Milá, com a sua máquina mortífera lá, muito boa, falando ao vivo comigo aqui. Os ouvintes quiserem participar, radiofabrasil.com.br. Pode participar também no facebook.com/radiofabrasil.oficial. Hoje o tema é Ifá, de unicidade, vida longa, prosperidade, paciência, etc. Já falamos sobre bastante situações. O Babá Fademir, eu vou falar para o senhor uma coisa aqui. Sim. Que no tempo da Ordem Brasileira de Ifá, eu tinha postado isso. Falava justamente sobre honestidade. Do tema que deu muita polêmica também na época e tudo mais. Porque era tema aberto, né, para discussão. Isso. Eu lembro bem. E eu estava passando por esse problema. Aí eu recebi esse verso de uma pessoa que fala sobre isso. O que muita gente está reclamando também por aí. Eu vou colocar na tradução já sem falar Yorubá aqui. Os honestos neste mundo não são mais que 20. E por causa todos esses, menos que 20, os malvados ao redor estão dentre a gente. São mais de 1.200 desses maldosos. Tempo especialmente quando um largo tempo longo, né? Normalmente diminui a dor de qualquer maneira. O que quer dizer isso? O Ifá, o Turarerá, que é o nome do menor, fala de as pessoas que vão procurar o oráculo, Saeci Odum. A pessoa está procurando, investigando, a pessoa não é iniciada. Quem está falando a verdade? Ele é persistente. Essa pessoa tem cabeça boa, essa pessoa é ajuizada. Mas as outras que estão ao lado dela deixa com dúvida. Aí vem o Ludumare, que é justamente o Ludumare nesse verso, fala assim, ó, o Oromilá falou com o Ludumare, falou assim, ó, você vai ter ali 20 mil seguidores, mas 200 serão verdadeiros. Então é uma função difícil. Você está me fazendo lembrar exatamente um essay que fala sobre Iori, né? Aí depois que você terminasse aí, eu gostaria de falar sobre Iori. Tá?
Tá. o que ele fala a respeito de nós. Desculpa ter te cortado. Não, tudo bem. Então, Oromilá, na sua sã consciência, ele estava treinando algumas pessoas. E ia chegar, complementando esse verso, iam chegar novos iniciados. Esses iniciados já iam treinar com outros seguidores que foram treinados por Oromilá. Aí Oromilá, através do verso de Fá, recitando o Tuarerá, saiu esse verso, esse Odu e o verso, e a pessoa então decidiu fazer as coisas com o Oromilá e não com seus seguidores. Mas eu falo assim, os seguidores lá estão errados? Em certa parte sim, porque eles foram treinados, nós somos treinados todo dia, nosso pensamento tem que ser bom, não pode pensar negativamente, não podemos ter pressa, não podemos fazer maldade. Babalô não faz maldade, Babalô não usa a medicina errada para ele colocar no corpo, Babalô não usa a faca para tirar contra a raiva, Babalô não incita as pessoas, ele aconselha. Babalô não deixa a pessoa tremer de nervoso ou de raiva ou assustado. Então é isso. Você está falando exatamente a parte que eu vou querer falar em Ori. Então fale. Você está falando exatamente isso, o porquê disso tudo. Você está entendendo? Porque tem quem nos olha. Tem divindade que nos vê. Então, Iori diz assim: tenha os seus olhos críticos postos sobre mim. Todo aquele que queira iniciar em Ifá. Eu vou repetir o termo novamente. Iori, tenha seus olhos críticos postos sobre mim. Todo aquele que queira iniciar em Fá, que faça para obter o conhecimento e sabedoria. Iori, tenha seus olhos críticos postos sobre mim. O Aô não usa isso como corda para subir a árvore da vida. Exato. Iori, tenha seus olhos críticos sobre mim. O Aô não entra no rio sem saber nadar. Iori, tenha seus olhos críticos postos sobre mim. O Aô não utiliza faca quando está com raiva. O Aô não se apressa para os gostos da vida. O Aô não se apressa para adquirir riquezas. O Aô não trai e não mente. Exato. O Aô não engana para se desfrutar da vida. O Aô não é arrogante e menor que os maiores. O Aô, ele não perde a esperança da vida. O Aô não adora a esposa de outro Aô. E quando, na realidade, o Aô for iniciado em Fá, ele se inicia de novo utilizando a sua inteligência e sabedoria. Exato. E o Iori tenha seus olhos postos sobre mim. Faça com que a vida seja boa e a realidade seja preservada. Os valores de tudo aquilo que nós vivemos é integrado dentro do sistema. Exato. Axé. Axé. Então, falando sobre isso de honestidade, a gente não está aqui para falar, olha, não estamos falando, siga o que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre pessoas que querem serem confidentes uma das outras, pessoas que querem sair da lamentação, pessoas que querem ter um relacionamento bom, família, ter confiança e tudo mais. Então, a gente primeiro, como o senhor falou lá no começo do programa, precisa lavar a alma, né? Lavar, trazer o espírito calmo. Estamos pedindo aqui, Babalô Fardemi, não aqui ao vivo agora, mas estão pedindo assim, existe alguma medicina, alguma coisa que traz paciência? Eu fico pensando, nunca ouvi falar disso, mas eu fico pensando... Suru? Sim. Suru se adquire, é uma dos trabalhos mais difíceis que tem de se adquirir, a paciência. Suru, isso é que faz com que o Aô, desde ou que quer iniciar, se concretizar dentro do sistema, porque o Aô só vai conseguir ter perto de si as pessoas com muita paciência, vai conviver com muita paciência dentro do segmento de Ifá, porque ele vai ter que saber esperar, ele vai ter que saber entender, ele vai querer saber realmente, com muita paciência,
tudo aquilo que passa na cabeça do ser humano. E isso daí sem preconceito, isso daí sem julgar. E essa paciência, ela é integrada dentro daquilo que você se propõe a fazer. Porque primeiro, antes de mais nada, todo AO, ele vai ter que ter paciência consigo próprio. A paciência em aprender, em se ser muito bem informado e ter as ideias concretizadas dentro do seu aprendizado. Tudo aí vai depender de suru. Tudo. Tudo na vida faz com que tenha um segmento bom, desde que você tenha paciência. Que a gente foi conversando no começo do programa é o seguinte. Eu particularmente não imponho nada, pessoal. Olha, você tá com suru, inicia em Fá. Olha, você tá com suru, inicia o batalá. Eu explico para as pessoas que o suru, o Ifá mesmo, ele traz a paz. Mas antes de entrar no Ifá, a pessoa precisa procurar saber os prós e os contras. Porque se você sabe que quando entrar no Ifá, exemplo, você tem que praticar o suru e praticar, né, a paciência, né, praticar bom comportamento, e sabendo que mesmo que você entre, não vai apagar toda a sua vida passada, a pessoa tem que lembrar disso. Porque essa pessoa vai ser chefe agora de uma empresa. A empresa está na mão dela. É uma mulher. Está na mão dela. Mas aí já tem os podres todos que já teve do passado. Aí ela pega isso. Mas ela se predestinou para ter o destino. Ela se predestinou para conseguir tudo isso. Seguir a família, seguir o pai e tudo mais. Aí como é que vai praticar o suru? Não tem fórmula. Você escolheu isso. Então, agora você tem que trabalhar. Não tem outra forma. Né? E praticar o suru é isso. Não adianta eu falar pra pessoa, vai fazer yoga. Né? Não adianta. Então, existem certas formações que tem que ser dadas. Tem um pessoal chamando aqui Naninha de Oxalá. Falou, como faço para ouvir-los? Eu falei, radiofabrasil.com.br. Tá conseguindo ouvir, muito obrigado. Quem tá aqui ao vivo, Derek Olobé, Wellington Benedito. Tem outras pessoas, tem pessoas que estão escutando por celular também. Obrigado pela audiência e paciência. O pessoal que está chegando novo aqui, quiser participar, tirar dúvidas, é só entrar na radiofabrasil.com.br. E esse programa está sendo gravado, vai estar no YouTube. Eu vou colocar o programa hoje mesmo no YouTube. Passar aqui as noites em claro, escutando músicas Yorubá aqui também. Eu posso falar uma coisa rápida, porque está acabando o tempo? A gente está falando de honestidade e tudo mais, de comportamento, tempos difíceis. Mas sabe o que está faltando hoje, que eu estou vendo na religião, é a tal da sinceridade. Não sei se o Babalô e o Fadimi vê isso. A gente passa por isso quase sempre, né? Sempre existe uma pessoa que... Você pode ver, as pessoas podem ver que quando a pessoa mente, ela mente 3 vezes ou mais. Ela não mente uma vez. A gente, quando está no Ifá, a gente tem um poder muito grande na mão, que além de são os versos de cultuar Ifá, a gente tem um poder de estabilizar muitas situações ruins. E quando a gente passa a conversar com os orixás e tudo mais, nós acabamos ficando um pouco arrependidos das coisas que a gente... das pessoas, né? Em princípio, das pessoas que estão ao nosso lado. Então, você acabando com o Ifá, fazendo os versos de Ifá, fazendo os oxé de 4 dias, cuidando do Ifá, você vai fazendo os pedidos, você acaba tendo as respostas. E as pessoas não sabem que quando entra na nossa cultura, né, Yorubá, acaba vendo muito isso. Se a gente já via, nós temos uma amplitude maior, porque o Ifá ajuda a gente a abrir os olhos para muita coisa. E tanto a parte boa quanto a parte ruim, elas andam assim em paralelo. E eu falo sempre às pessoas tomar cuidado
daquilo que vai falar, daquilo que vai pronunciar, daquilo que vai pensar. Muitas vezes, às vezes, para você pensar, você fala e você não lembra do que você falou. Tem que tomar cuidado. E a gente encontra muito isso. Essa falta de sinceridade e a ganância. É uma palavra um pouco abstrata, vamos dizer assim. Então, ela tem vários sentidos. Então, as pessoas acabam acompanhando o IFA, falando assim: as pessoas do IFA têm dinheiro porque eles usam aquelas roupas bonitas, eles usam o Iruqueré, que é o rabo de cavalo, usa aqui D e tudo mais, eles andam bonito. Mas não é isso que vai fazer a pessoa melhor ou pior, entendeu? Então, eu fui, por exemplo, numa festa de candomblé que fazia tempo que eu não ia, e ainda tem um certo... eu tenho ainda certa apreensão, porque tem pessoas que ainda não entendem porque a gente não usa aquelas roupas tradicionais e usa as parafernálias, né, paramentas e tudo mais. Então fica difícil, a gente não usa, eu particularmente não uso isso para... porque todos esses parafernálias têm um sentido, não é sentido para se mostrar. E hoje, infelizmente, com a ganância, a falta de sinceridade e tudo mais, a destruição das religiões, não só a nossa, das outras, faz com que em ambientes assim eu não ando, né, com essas roupas, mas na rua eu ando, entendeu? É totalmente diferente. Então o pessoal precisa entender isso. A pessoa não é sempre o negro nigeriano, que ele é o melhor do que eu, o Babalô Ifá-Jemi, ou não é isso, não é porque ele fala enrolado que é o melhor, entendeu? As pessoas passam falando: mas porque você é branquinho, novinho, né? Acho que vou ficar com o nigeriano lá que fala enrolado. Aí vai lá, não conhece nada, e vai no cara porque ele fala enrolado. Aí inventam um monte de desculpas pra vocês e tudo mais. Não tô falando de A e B, né? Não precisa falar. Não. Então, é isso. A gente não tem que ficar... O sacerdote, ele é direto. Ele não é indireto. Ele fala, é isso. Ele não fica contando história. O sacerdote que eu conheço não conta história. Lá na África, os caras... é porque o orixá, não sei o quê. Mas quem tem que fazer? Aqui tem que fazer o orixá. Aí o cara não vai direto no assunto. Os babalô que eu conheço mesmo, eles vão direto no assunto. É assim. Não tem conversa. Entendeu? E foi assim que eu tento passar para as pessoas. Não tem essa de colocar no colo, fazer carinho, né? As pessoas estão acostumadas assim, não é assim. E a gente tem um tempo para poder agregar bons valores, agregar conhecimento e agregar conduta, né, claro. E a pessoa também que está ao nosso lado precisa disso, porque o tempo vai passando e hoje em dia a gente tem tanta coisa para fazer e não pode perder tempo. A gente tem que ganhar tempo. E o tempo não é ficar perguntando. Uma coisa que eu falo, explico para as pessoas aqui que ficam treinando comigo, é que não pergunta muito, presta mais atenção, né? Preste mais atenção. É mais ou menos isso. Então vamos ver aqui. O pessoal tá participando. Babalô Ifá-Jemi, vamos dar o pontapé final. Primeiramente o senhor, faltando 1 minuto para acabar o programa, por gentileza. Entendi. O programa de hoje, nós estamos tendo a passagem do que realmente está acontecendo no mundo atual, dentro da religião e com o ser humano. Você falou em sinceridade, e a sinceridade é um dos principais fatores que ocorre dentro de qualquer consulta, dentro de qualquer atendimento em IFA. Exato. Porque a sinceridade é que vai qualificar o teu da FA. É na sinceridade que você terá dentro de si a comunhão com o IFA. E você saberá realmente integrar você e o sistema. Porque o Babalaô também sabe, ele percebe
quando a pessoa não é sincera. Isso aí é um fator natural entre o consultante, né, e a IFA, que ele é o intermediário. Então, aí começa a pairar determinadas dúvidas a respeito do segmento da consulta. E isso, quando se descobre que não está sendo sincero, é porque está havendo o propósito do querer. A pessoa está subestimando a si próprio. E IFA não vai te enganar nunca. Então é onde começa o grande contato. Agora, quando existe o iniciado em si, a sinceridade para com o seu sacerdote, com certeza ele será bem sucedido e tudo o que ele precisa será qualificado. Isso é tranquilamente resolvível. Quando não tem sinceridade, é a mesma coisa que você não ser sincero com a sociedade. A sociedade não vai te aceitar. Exatamente. Entendeu? É bem esse conflito que existe, não é só em Ifá, não. Em todas as religiões onde tem um líder. Todas as religiões. Onde não tem a sinceridade, vai ficar difícil. E também tem líderes profissionais, tem líderes sociais, não é verdade? Tem que dar, porque o ser humano ele vive numa comunidade onde existe líder. E a liderança, ela se faz cumprir. Entendeu? É isso daí. Eu desejo que todos tenham uma boa noite, que todos tenham uma semana, um fim de semana com muitas realizações novas em suas vidas, que muitas conquistas, que muito desvendamento de mistérios na vida de vocês e que vocês possam realmente ser integrados a todo o sistema pessoal e IFA, trazendo para que vocês possam se realizarem, serem integrados e que vocês tenham dentro de si o valor concreto da fé e da continuidade da religião que todos vocês têm. Axé. Axé. E eu falo para os mais jovens, que eu fiquei lembrando de mim quando eu tinha 17 para 18 anos, esses que escutam a rádio, mais jovens ainda quando eu tinha 17, tem um peso muito grande isso que a gente está falando na rádio, viu? Porque se você sabe o que é a verdade para você, porque ninguém pode apontar a mão para você e falar que você deve fazer. Você tem que seguir sempre as orientações na sinceridade, né, no IDAFA, né, IFADIDA, da consulta de IFA e tudo mais, e seguir os conselhos. Cabe a você concretizar ou não. Isso tem um peso muito grande, porque vai chegar uma hora que a encruzilhada não vai ter mais abertura de caminhos para você, não. Você vai para a direita, vai ter de diálogo também, né? Você vai para a direita, vai estar cheio de pedra, não vai conseguir passar. Você vai para a esquerda, a cachoeira é enorme que ninguém consegue nadar e passar para o outro lado. Aí como é que você vai fazer, entendeu? Então às vezes não tem volta. Aí vai conseguir encontrar vários obstáculos. Então o pessoal aí fica protelando e tudo mais. Tem que tomar rumo, tem que tomar conhecimento. Tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas protela. E protelar morte, doença, infortúnio é difícil, né? Para depois sair dessa amargura e tudo mais, hein? Então é mais ou menos isso que eu queria falar no final.